E aí, minha família caipora, como é que tá essa força? Eu sou o Tom e eu vou trazer para vocês 12 palpites que separamos para esta terça-feira, último dia do ano, 31 de dezembro. Espero que vocês aproveitem bem esses palpites e façam os melhores bilhetes, tá? Não foi fácil conseguir esses palpites, beleza? Analisamos muito bem esses jogos, tá? Então, fiquem até o final do vídeo para pegar todas as análises e também o nosso bilhete caipora, fechou? Vamos lá com os resultados dos dias 29 e 30 de dezembro. No dia 29, nós tivemos 25 palpites com 21 greens e apenas 4 reds, 84% de taxa de acertos no dia 29. Para o dia 30, o resultado parcial é de 10 palpites que separamos, com 2 greens até o momento e 1 red. Hoje estamos gravando o vídeo mais cedo, então pretendemos melhorar estes horários, tá? Vamos começar a lançar os vídeos um pouco mais cedo, beleza, galera? Então, esses são os nossos resultados até o momento. Fechou? Se gostaram dos nossos resultados, vão gostar do nosso histórico. Temos a nossa planilha caipora. Clique aí no link que temos aí no topo dos comentários e acessem a nossa planilha para ver o nosso histórico desde 2023. Beleza, galera? E se gostarem dos nossos resultados, já clica aí embaixo aí e se inscreve no canal. Já deixa o seu like para fortalecer o canal e também comentem o que vocês acharam dos nossos resultados e também dos nossos palpites para esta terça-feira, dia 31. Fechou? Então, sem mais enrolação, vamos para as nossas análises. Bora pra intro! Bora lá, família, iniciar com nossas análises para o dia 31 de dezembro. Nessa terça-feira, separamos 12 palpites, tá? E foi bem difícil conseguir essas análises, tá? Mas lembrando que aqui no canal, poucos palpites é sinônimo de análises mais detalhadas, fechou? Então vamos começar aqui com o Central Coast Mariners contra o Melbourne City na A-League da Austrália. Separei essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma vantagem para o Melbourne City com 43% e ele joga fora de casa. Ele tem 56% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos, enquanto o Central Coast tem 33%. Jogando em casa, o Melbourne tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Central Coast tem apenas 28%. E como visitante, o Melbourne tem os mesmos 61%, enquanto o Central Coast tem 44%. No histórico, é bem equilibrado o confronto entre as duas equipes. Nós temos 15 vitórias para o Central Coast, 10 empates e 16 para o Melbourne. A média de gols é de 3 gols. E verificando na casa do Central Coast, ele tem 10 vitórias, 5 empates e 12 vitórias do Melbourne, ele jogando na casa do Melbourne, tá? Em média de gols, nós temos aqui de acima de 3 gols. E como visitante, o Melbourne venceu 4 partidas, o Central Coast venceu 5 e tivemos 4 empates. Em média de gols é de acima de 2,5, então temos bastante gols no confronto entre essas duas equipes. Verificando em séries, o Central Coast vem sofrendo gols há 9 jogos e jogando em casa ele vem sofrendo gols há 6 jogos. Como visitante, o Melbourne City vem marcando gols há 10 jogos e o Central Coast ele é melhor como visitante. Ele vem marcando gols há 10 jogos. Verificando os últimos encontros das duas equipes, nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E prestem bem atenção que temos ambas marcam em 5 das últimas 6 também. Verificando aqui, nós temos o over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Central Coast, nós temos o ambas marcam também em todos os últimos 6 jogos entre as duas equipes. Over 1,5 gols também em todos os últimos 6 jogos e o over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Verificando nos últimos jogos nos campeonatos, nós temos aqui o over do 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Western United contra o Melbourne City, que foi 1-0. Temos aqui o ambas marcam também na maioria das partidas das duas equipes e o over 2,5 gols ocorre também em quase todas as partidas. Verificando a tabela aqui, o Central Coast ele ocupa a 10ª posição no campeonato e o Melbourne City ele ocupa a 6ª posição. O Melbourne City ele marca mais gols jogando fora de casa e ele sofreu apenas 2 gols, tá? Foram 12 gols marcados em 5 jogos.
enquanto em casa o Central Coast ele marcou apenas 3 gols e sofreu 12 jogando em casa. Então eu acredito que para essa partida nós teremos aqui o over 1,5 gols e também com grande probabilidade de ambas marcam e o over 2,5 gols nessa partida. Salvo aqui que temos uma probabilidade de vitória ou empate para fora também. Fechou, galera? Então, esse é o nosso palpite. Próxima partida, Brighton Ferry contra o Barry Town na Sinhu Premier do País de Gales. Separei essa partida também com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Barry jogando fora de casa é de 47%. Ele tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Brighton Ferry também. Jogando em casa, ele tem um aproveitamento de 56% e o Brighton Ferry em casa tem 44%. E como visitante, o Barry Town tem 50% de aproveitamento e o Brighton Ferry tem 33%. No histórico, é uma vitória para cada lado e 3 empates, e a média de gols é de acima de 2 gols. Jogando em casa, o Brighton Ferry não venceu nenhuma partida contra o Barry Town. Temos 2 empates e o Barry Town venceu uma partida jogando em sua casa contra o Brighton Ferry. A média de gols é de 2,5. Como visitante, o Barry Town não venceu nenhuma partida contra o Brighton Ferry e temos um empate e uma vitória para o Brighton Ferry. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Brighton Ferry vem marcando gols a 6 jogos e o Barry Town vem perdendo a 3. Jogando em casa, o Barry Town vem marcando gols a 10 jogos e o Brighton Ferry em casa vem sem empates a 5. Como visitante, o Barry Town ele vem a 7 jogos marcando gols e o Brighton Ferry vem marcando gols como visitante a 9 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui over 1,5 gols em 3 das últimas 5 partidas, ambas marcam também em 3 das últimas 5 e over 2,5 em apenas 2 das últimas 5 partidas, tá? É bem equilibrado os últimos encontros das duas equipes. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, nós temos over 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes e vejam só, ambas marcam também em todas as últimas partidas das duas equipes. Over 2,5 temos em todas as partidas do Brighton Ferry e do Barry Town também, tá? Então temos uma probabilidade bem grande de bastante gols nessa partida devido aos últimos jogos. Verificando a tabela aqui, nós temos o Barry Town em 7º colocado e o Brighton Ferry em 10º colocado. As duas equipes elas marcam e sofrem gols jogando em casa e fora de casa, tá? É bem provável que temos bastante gols nessa partida. Mas se não sair gols, provavelmente teremos um 0-0 ou 1-1 nessa partida. Por isso, nós separamos o over 1,5. Então, temos aqui o nosso canal separando over 1,5 gols para essa partida. Temos grande probabilidade de ambas marcam, over 2,5 e probabilidade bem grande para o empate nesta partida. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, ainda na Sinhu Premier do País de Gales. Separei o Bala Town contra o Caernarfon Town. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Bala Town tem 51% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 56% em seus últimos 9 jogos. O Caernarfon tem 33%. Jogando em casa, o Bala tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Caernarfon tem 39%. Como visitante, o Caernarfon ele joga bem melhor. Ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Bala tem apenas 44%. No histórico, nós temos 3 vitórias do Bala, 8 empates e 5 do Caernarfon. A média de gols é de acima de 3 gols. Jogando em casa também no histórico, nós temos 6 vitórias do Bala, 2 empates e o Caernarfon jogando em sua casa ele tem 3 vitórias. A média de gols é de acima de 3 gols. Como visitante, o Bala na casa do Caernarfon ele venceu 6 vezes. Temos 6 empates e 2 vitórias do Caernarfon jogando na casa do Bala. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Caernarfon vem marcando gols a 6 jogos. Jogando em casa, o Bala venceu os últimos 3 jogos e o Caernarfon marcou gols em 8 jogos. Como visitantes, não temos séries nas duas equipes. Nos últimos encontros, nós temos aqui o over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas, ambas marcam em 4 delas. Na casa do Bala, temos over 1,5 em 3 das últimas 4 partidas e ambas marcam em 2 delas. Nos últimos jogos nos campeonatos, nós temos over 1,5 gols na maioria das partidas do Caernarfon, tá? Temos em apenas 2 partidas do Bala. E o ambas marcam no Caernarfon, temos em 5 das últimas 6. Verificando a tabela, o Bala ocupa a 5ª colocação no campeonato e o Caernarfon a 6ª colocação. São duas equipes bem equilibradas.
Temos aqui 26 gols de marcados para o Bala e 30 gols para o Caernarfon. Porém, o Caernarfon ele sofre muitos gols, tá? Ele sofreu 35 nos últimos 20 jogos e fora de casa ele sofreu 10, tá? Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos o over do 1,5 gols, temos probabilidades para o ambas marcam e o over 2,5. E temos aqui probabilidades também para o vitória empate para o Bala Town. Mas separamos over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Cerâmica Cleópatra contra o Al-Masry. Separei essa partida na Premier League do Egito com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória é bem equilibrada para esta partida, tá? Temos aqui na forma recente um aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Cerâmica Cleópatra de 44%. O Al-Masry tem 61%. Jogando em casa, o Cleópatra ele venceu as 2 últimas partidas e tem 56% de aproveitamento. O Al-Masry tem 44%. Como visitante, o Al-Masry não vence há 3 partidas e tem 67% de aproveitamento. Joga bem melhor fora de casa. O Cerâmica tem 33%. No histórico, são 3 vitórias do Cerâmica, 3 empates e 2 do Masry. A média de gols é de acima de 3 gols. E temos aqui os jogos em casa com 1 empate e a média de gols é de acima de 1,5. Como visitante, as 2 equipes marcam muitos gols. Temos uma média de acima de 4 gols e 1 empate, 2 vitórias para cada lado. Em séries, o Cerâmica Cleópatra ele tem sem derrotas 5 jogos. Jogando em casa, ele vem sem empates a 5 jogos e não temos séries para visitantes das 2 equipes. Nos últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em todas as partidas, porém temos o under 3,5 em 5 das últimas 6. Ambas marcam nós temos em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos o under 3,5 gols em todas as partidas do Al-Masry e o Cerâmica Cleópatra temos o under 3,5 em 4 das últimas 6. Temos over 1,5 na maioria das partidas do Cerâmica Cleópatra, tá? Verificando aqui a tabela, o Cleópatra ocupa a 4ª colocação e o Al-Masry ocupa a 5ª, tá? Temos aqui o Cleópatra com 10 gols marcados e 8 sofridos e o Masry marcou 4 e sofreu 2. Jogando em casa, o Cleópatra sofreu apenas 1 gol em 2 partidas e verificando o Masry fora de casa, ele não sofreu nenhum gol e marcou 3, tá? Então, aqui essa partida será bem equilibrada. Por isso acreditamos que teremos o under 3,5, temos grande probabilidade de ambas marcam, porém chegará no máximo no 1-1 aí, tá? Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Copa do Golfo da Arábia. Separei aqui o Oman contra a Arábia Saudita com mercado de vitória empate para fora. A Arábia Saudita ela tem 50% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Oman tem 44%. Jogando em casa, a Arábia Saudita tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Oman tem 56% com apenas 8 partidas oficiais. Como visitante, a Arábia Saudita ela tem 67% de aproveitamento, também com 8 partidas oficiais, e o Oman tem 50% nas últimas 9. Verificando no histórico, são 4 vitórias para cada lado e 2 empates, é bem equilibrado. A média de gols é de acima de 2,5. Jogando em casa, o Oman tem uma pequena vantagem, venceu 2 partidas e teve um empate, e a média de gols é de 2,5. Em casa, a Arábia Saudita venceu apenas uma contra o Oman. Jogando fora de casa, a Arábia Saudita venceu uma partida e teve um empate, e a média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, a Arábia Saudita vem sofrendo gols a 5 jogos. Jogando em casa, o Oman vence empates a 5 jogos e como visitante não temos séries. Verificando os últimos encontros das 2 equipes, temos o under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas, over do 1,5 nós temos em 4 das últimas 6 e vitória empate da Arábia Saudita, nós temos aqui, ela venceu 4 partidas das últimas 6 contra o Oman. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos aqui o over do 1,5 gols na maioria dos jogos das 2 equipes. Porém, temos under 3,5 também na maioria das partidas. A Arábia Saudita, ela venceu e empatou 4 das suas últimas 6 partidas e o Oman venceu apenas 2 partidas de 6. Então, para essa partida, acreditamos que teremos vitória ou empate para fora, beleza? Próxima partida é a nossa partida em destaque, esse clássico no país de Gales entre essas 2 grandes equipes de lá. Temos o Daniel Saints contra o Connah's Nomads com mercado de over 2,5 gols. O New Saints tem 74% de probabilidade de vitória com aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos.
O Kaunas tem 72%. Jogando em casa, o Nilsenses ele tem 78% de aproveitamento e o Kaunas 72%. Como visitante, o Kaunas não vem muito bem. Ele tem 56% de aproveitamento e o Nilsenses também tem 56%. No histórico, são 47 vitórias do Nilsenses, 8 empates e 11 apenas do Kaunas. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando no histórico jogando em casa, o Nilsenses venceu 26 partidas e tivemos um empate. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando como visitante, o Kaunas venceu apenas uma partida contra o Nilsenses nos últimos jogos. Verificando em séries, o Nilsenses vem sofrendo gols a 10 jogos e o Kaunas vem marcando gols a 10 jogos. Jogando em casa, o Nilsenses ainda vem sofrendo gols a 7 jogos e o Kaunas vem marcando gols a 10. Como visitante, o Nilsenses vem sofrendo gols a 10 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e o Nilsenses ele venceu 5 das últimas 6. Temos ambas marcam em apenas 4 das últimas 6. Na casa do Nilsenses, ele venceu todas as últimas 6 partidas, temos o over 2,5 gols em 3 das últimas 6 e temos aqui o over 2,5 em 4 das últimas 6. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Nilsenses ele venceu 3 das últimas 6 partidas e temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6. Ambas marcam temos em 4 das últimas 6 também. O Kaunas, nós temos o ambas marcam em 3 das últimas 6 partidas, over 2,5 gols nós temos em 4 das últimas 6 e over 1,5 nós temos em 5 das últimas 6 partidas. Verificando aqui a tabela, nós temos o Nilsenses em segundo colocado, querendo tomar a posição do Penny Bounty no campeonato, tá? Ele tem aqui 55 gols marcados nos últimos 19 jogos, sofreu 24 gols. E o Kaunas marcou apenas 31 dos últimos 19 jogos. Ainda assim, é uma média bem alta. Jogando em casa, o Nilsenses ele marcou 27 gols e sofreu 10 gols, enquanto o Kaunas fora de casa ele marcou 14 e sofreu 10 gols também. Então, para essa partida, teremos aqui o over 2,5 gols, grande probabilidade para ambas marcam e também o vitória-empate para casa nesta partida, beleza? Próxima partida, National League North da Inglaterra. Separei o Scunthorpe contra o Kings Lynn Town. Separei essa partida com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Scunthorpe é de 54%. Temos um aproveitamento de 50% nos seus últimos 9 jogos. O Kings Lynn tem 61%. Jogando em casa, o Scunthorpe ele não vence há 5 jogos, tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. E em casa, o Kings Lynn ele tem 72% de aproveitamento. Como visitante, as duas equipes têm 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico, temos duas partidas com uma vitória do Kings Lynn e um empate, e a média de gols é de 2 gols. Temos aqui, jogando em casa, o Kings Lynn venceu a única partida e temos um empate, e a média de gols é de 3 gols. Jogando como visitante, o Scunthorpe tem gol marcado fora de casa apenas, tá? Em séries, nós temos as duas equipes sem derrotas há 5 jogos e local, o Scunthorpe não vence há 5 jogos jogando em casa. O Kings Lynn, ele vem sem derrotas há 5 jogos. Como visitante, o Kings Lynn vem marcando gols há 7 jogos. Nos últimos encontros, tivemos apenas 2 partidas entre as duas equipes e temos aqui o under 3,5 em uma, tá? Foi 0-0 em 2024 essa partida. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes, apenas em 2 partidas do Kings Lynn que ultrapassou este mercado. Verificando na tabela, o Kings Lynn ocupa a 3ª posição e o Scunthorpe ocupa a 4ª posição, tá? Temos aqui as duas equipes com bastante gols marcados nos últimos jogos, mas para essa partida acreditamos que teremos o under 3,5 gols e temos uma puxada de um vitória-empate para fora nesta partida, beleza? Próxima partida, Greenock Morton contra o Partick Thistle. Separei essa partida na Championship da Escócia com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Partick jogando fora de casa é de 46%. Ele tem 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos, enquanto o Greenock tem 44%. Jogando em casa, Partick Thistle tem 72% de aproveitamento e Greenock 61%. E como visitante, temos 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para as duas equipes. No histórico, são 17 vitórias do Greenock, 10 empates e 25 do Partick Thistle. A média de gols é de 2,5.
Temos aqui, jogando em casa, 13 vitórias do Greenock e 5 empates, e em casa, 17 vitórias para o Partick Thistle. A média de gols ultrapassa os 3 gols. Como visitante, o Partick Thistle tem vantagem. Ele venceu 8 partidas, temos 5 empates, e como visitante, o Greenock venceu 4. A média de gols é de acima de 1,5. Em séries, Partick Thistle vence empates a 5 jogos, jogando em casa ele vem vencendo a 3 jogos, e como visitante ele vence empates a 5 também. Últimos encontros, nós temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas, over 2,5 em 4 das últimas 6, e ambas marcam também em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes, under 3,5 em quase todas elas, tá? Verificando a tabela, nós temos o Partick Thistle em quarto colocado e o Greenock em oitavo, flertando com a zona de rebaixamento, tá? Temos aqui o Partick com 22 gols marcados e 12 sofridos, enquanto o Greenock ele marcou 15 e sofreu 21. Então, aqui nós puxamos o under 3,5 gols para esta partida, com uma probabilidade de vitória ou empate para fora, e também temos probabilidade de ambas marcam, tá? Mas é under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Mimosas contra o Society Omnisports. Separa essa partida na Ligue 1 da Costa do Marfim com mercado de vitória e empate para casa. O Mimosas tem 53% de probabilidade de vitória nesta partida. Seu aproveitamento é de 67% nos últimos 9 jogos e o Omni tem 44%. Jogando em casa, o Mimosas tem 78% de aproveitamento e o Omni tem 28%. Como visitante, o Omnisports tem 44% de aproveitamento e o Mimosas também. No histórico, são 12 vitórias do Mimosas, 9 empates e 5 do Omnisports. Temos aqui uma vantagem para o Mimosas. A média de gols é de apenas 1,5. Verificando, jogando em casa, o Mimosas venceu 7 partidas e 3 empates, e a média de gols é de acima de 1,5. Já o Sports tem em casa 3 partidas vencendo. Como visitante, o Mimosas venceu 5 partidas e temos 5 empates, e o Omnisports ele venceu apenas 2. A média de gols é de abaixo de 1,5. Em séries, temos aqui o Mimosas vencendo 3 partidas jogando em casa, e nos últimos encontros das duas equipes, o Mimosas venceu e empatou as últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Mimosas ele venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas, e o Omnisports ele venceu apenas 2 de 6. Verificando aqui na tabela do campeonato, o Mimosas vem na quarta colocação com 14 gols marcados em 9 sofridos. Já o Omnisports ele tem 13 gols marcados em 15 sofridos, tudo isso em 14 jogos. Porém, o Mimosas jogando em casa ele marcou 10 gols e sofreu apenas 4 dos últimos 14 jogos, e o Omnisports jogando fora de casa, ele marcou 6 gols e sofreu 7. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos um vitória e empate para casa e temos probabilidade de over 2,5 nesta partida, beleza? Próxima partida, Bahrein contra o Kuwait na Copa do Golfo da Arábia. Separei essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequenina vantagem para Bahrein com 39%. Ele tem um aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos e o Kuwait tem 39%. Jogando em casa, o Bahrein tem 39% e o Kuwait tem 33% em 7 partidas oficiais. Como visitante, o Kuwait também tem 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Bahrein tem 56% em 7 partidas oficiais. Verificando no histórico, o Bahrein tem 7 vitórias, 3 empates e 4 vitórias do Kuwait. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando na casa do Bahrein, ele venceu 2 e empatou 1, e na casa do Kuwait ele venceu 1. A média de gols é de acima de 2 gols. Como visitante, o Kuwait não venceu nenhuma partida contra Bahrein e temos 2 vitórias do Bahrein e um empate, e a média de gols é de acima de 1,5. Em séries, o Kuwait vem marcando gols a 8 jogos, jogando em casa ele vem empatando a 3 e como visitante ele vem sofrendo gols a 6 jogos, já Bahrein vem sem derrotas a 5. Verificando aqui os últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 5 partidas, temos o ambas marcam em 3 das últimas 5 partidas e temos aqui o under 3,5 em 3 das últimas 5 partidas também. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas, porém o under 3,5 reina na maioria, tá? Temos apenas 2 partidas de Bahrein que ultrapassaram este mercado. Então, para essa partida, acreditamos que teremos o under 3,5 gols, com probabilidade de ambas marcam e over 1,5, beleza?
Próxima partida, Maccabi Petah Tikva contra o Hapoel Hadeira. Separei essa partida na Liga Terral de Israel com mercado de handicap de +2 para fora. O Petah Tikva tem 40% de probabilidade de vitória com aproveitamento de 39% nos últimos 9 jogos. O Hapoel Hadeira tem 44%. Jogando em casa, o Petah Tikva também tem 39% e o Hadeira 44%. Como visitante, o Hadeira tem 44% de aproveitamento e o Petah Tikva apenas 28%. No histórico, temos aqui uma vantagem para o Maccabi Petah Tikva. Ele venceu 6 partidas, empataram 3 e 4 vitórias do Hadeira. A média de gols é de acima de 2,5. Jogando em casa, o Petah Tikva venceu apenas 3 partidas e 3 empates, e em sua casa o Hadeira venceu 4. A média de gols é de acima de 2,5. Como visitante, o Petah Tikva tem vantagem. Na casa do Hapoel Hadeira, ele venceu 3 partidas e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Hadeira vem sofrendo gols a 5 jogos. E temos aqui como visitante, ele sofrendo gols a 9 jogos também. Últimos encontros das duas equipes, o Petah Tikva ele venceu apenas uma partida com 2 ou mais gols de diferença contra o Hadeira e foi na casa do Hadeira, tá? Temos aqui o over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e ambas marcam em apenas uma partida. Nos últimos jogos dos campeonatos, temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas das duas equipes, tá? Aqui, o Maccabi Petah Tikva ele venceu apenas uma partida com 2 ou mais gols de diferença e o Hapoel Hadeira ele perdeu apenas uma partida para o Hapoel Haifa com 2 ou mais gols de diferença. Verificando a tabela do campeonato, temos o Petah Tikva em 11º e o Hapoel Hadeira em 14º. As duas equipes marcam praticamente a mesma quantidade de gols e sofrem praticamente a mesma quantidade de gols, tá? Então, para essa partida, nós acreditamos que poderemos ter um under 3,5 devido ao equilíbrio das duas equipes e também nós separamos para essa partida um handicap de +2 para fora, beleza? Próxima partida, separei aqui na Sinhu Premier do País de Gales. O Penybond contra o Cardiff Met University. Separei essa partida com vitória e empate para casa. O Penybond tem 60% de probabilidade de vitória nesta partida, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Cardiff tem 39%. Jogando em casa, o Penybond ele tem 72% de aproveitamento e o Cardiff 56%. Como visitante, o Cardiff ele tem apenas 33% de aproveitamento e o Penybond tem 72%. No histórico, são 10 vitórias do Cardiff, 5 empates e 7 do Penybond. A média de gols é de acima de 2,5. Jogando em casa, no histórico, nós temos 4 vitórias do Penybond e um empate, e a média de gols é de acima de 2,5. Jogando em casa, o Cardiff venceu 3. Verificando como visitante, nós temos 3 vitórias do Penybond, 4 empates e 7 do Cardiff. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Penybond vem marcando gols a 7 jogos e o Cardiff a 6. Em casa, o Cardiff ele vem marcando gols a 10 jogos. E como visitante, o Penybond vem marcando a 9 e o Cardiff vem perdendo a 3 jogos. Últimos encontros, o Penybond ele venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas contra o Cardiff e tivemos aqui over 1,5 em 4 das últimas 6. Jogando em casa, o Penybond ele venceu apenas uma partida contra o Cardiff nos últimos 6 jogos. Tivemos aqui o over 1,5 em 5 dos últimos 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Penybond ele venceu 4 das últimas 6 partidas e empatou uma, perdeu apenas para o New Saints. Enquanto o Cardiff ele venceu apenas 2 partidas das últimas 6, jogando em casa. Fora de casa não vence. Verificando a tabela no campeonato, o Penybond ele tem primeiro colocado e o Cardiff ele está em quarto colocado. As duas equipes marcaram bastante gols. Tivemos 37 para o Penybond e o Cardiff 30 gols. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos vitória e empate para casa e temos probabilidade de ambas marcam e over no 1,5, beleza? E aí, galera, achou que não ia ter o nosso bilhete caipora? Então eu trago para vocês. Over no 1,5 gols para o Central Coast Marines contra o Melbourne City. Over no 1,5 gols para o Beaton Ferry contra o Barrytown. Over 2,5 gols para o New Saints contra o Connah's Quay Nomads. E por último, vitória e empate para casa em Penybond contra o Cardiff Met University. Uma odd total de 2,28 para vocês. Fechou, galera? E agradeço muito a vocês por este ano e trago vocês sempre palpites com análises bem minuciosas, tá? Então acompanhe o nosso canal e não se esquece de inscrever. E vou deixar aqui uma última mensagem para vocês. O universo está contido num grão de areia. Então, é nas pequenas coisas que conseguiremos atingir os nossos grandes objetivos, beleza?
Então é de pouquinho em pouquinho que a nossa banca vai subir e conseguiremos atingir o objetivo de ter uma boa lucratividade. Beleza, galera? Aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. Valeu!